Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 4. Influências espirituais e a mente. Religião e saúde. A religião pessoal é da mais alta importância. João escreveu a Gaio: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A saúde do corpo depende em grande parte da saúde da alma. Portanto, quer comais, quer bebais, ou o que quer que façais, fazei tudo para a glória de Deus. A religião pessoal revela-se pelo comportamento, pelas palavras e atos. Produz crescimento, até que afinal a perfeição reivindica o elogio do Senhor. Estais perfeitos nele. A religião pura traz serenidade, calma e força. A religião pura, imaculada, não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Tal religião é necessária à saúde e felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma e com um açoite expulsa os pecaminosos intrusos. Assomando ao trono, ela consagra a todos por sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada ao brilho do amor de Deus. Com este vem a serenidade e calma. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como um agente vivo, atuante, enche a alma. Cristo, a esperança da glória, é formado em nós. Deus é a fonte de vida e alegria. Deus é a fonte de vida, luz e gozo para todo o universo. Como raios de luz do sol, como correntes de água irrompendo de fonte viva, assim dele dimanam bênçãos para todas as suas criaturas. E onde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, derramar-se-á em amor e bênçãos aos outros. Todos recebem vida de Deus. Todos os seres criados vivem por vontade e poder de Deus. São recipientes da vida do Filho de Deus. Por muito hábeis e talentosos que sejam, e grandes suas capacidades, são abastecidos de vida da fonte de toda a vida. Ele é o manancial, a fonte da vida. Só ele que unicamente possui imortalidade, vivendo em luz e vida, podia dizer: tenho autoridade para entregar a vida e também para reavê-la. Satanás usa influências da mente sobre a mente. Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo, e desde aquele tempo tem porfiado incansavelmente por afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes. Acariciam os fortes corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações, em sindicatos e sociedades secretas. Há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. O estudado propósito de Satanás de empregar faculdades para finalidades egoístas. Satanás tem redes e laços, como os laços dos passarinheiros, todos preparados para apanhar as almas. É estudado o desígnio seu que os homens empreguem as faculdades que lhes foram dadas por Deus para fins egoístas, de preferência entregá-las para a glória de Deus. Deus deseja que os homens se empenhem em trabalho que lhes traga paz e alegria, e lhes produza proveito eterno. Satanás, porém, quer que concentremos nossos esforços no que não aproveita, nas coisas que perecem com o uso. A transgressão não trouxe uma nova ordem de energias e paixões. Não devemos supor que desde a transgressão de Adão, Deus tenha dado aos seres humanos uma nova ordem de energias e paixões, pois isto daria a ideia de que Deus tivesse intervindo para implantar no gênero humano propensões pecaminosas. Cristo iniciou sua obra de transformação logo que o homem transgrediu, a fim de que, pela obediência à lei de Deus e fé em Cristo, eles pudessem reaver a perdida imagem de Deus. Cada qual tem de escolher uma das duas bandeiras. Aqui se dará o grande desfecho, aqui estão os dois grandes poderes confrontando-se, o príncipe de Deus, Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, Satanás. Aqui se ferirá o conflito aberto. Só há no mundo duas classes, e cada ser humano se alinhará sob uma das duas bandeiras, a bandeira do príncipe das trevas ou a bandeira de Jesus Cristo. O pecado afeta o ser todo. O pecado afeta o ser todo,
Assim também se dá com a graça. É o coração obstinado que tem rebaixado as faculdades da alma. Todos quantos quiserem aprender a ciência da salvação precisam ser submissos estudantes na escola de Cristo, para que o templo da alma se possa tornar a morada do Altíssimo. Se quisermos aprender de Cristo, a alma precisa esvaziar-se de todos os seus orgulhosos bens, para que nela Cristo imprima sua imagem. A cruz confere à mente humana o devido nível. Que dá à mente humana o devido nível? A cruz do Calvário. Olhando a Jesus, autor e consumador de nossa fé, todo desejo de glorificação egoísta é lançado por terra. Ao termos a devida visão, vem um espírito de humilhação do próprio eu, que promove abatimento e humildade de espírito. Ao contemplarmos a cruz, somos habilitados a ver a maravilhosa providência por ela trazida a todo o crente. Deus em Cristo, devidamente visto, nivelará o orgulho e exaltação humanos. Não haverá exaltação de si mesmo, mas verdadeira humildade. O homem torna-se completo em Cristo. Cristo traz seus discípulos em viva comunhão com ele e com o Pai. Mediante a operação do Espírito Santo na mente humana, o homem torna-se completo em Cristo Jesus. A união com Cristo promove um laço de união entre uns e outros. Esta união é a mais convincente prova ao mundo da majestade e virtude de Cristo e de seu poder de tirar o pecado. Só Deus pode elevar o homem na escala do valor moral. O valor do homem, tal como Deus o estima, é por sua união com Cristo, pois Deus é o único ser capaz de elevar o homem na escala do valor moral pela justiça de Cristo. A honra e a grandeza mundanas valem simplesmente aquilo que o Criador do homem lhes atribui. Sua sabedoria é loucura, fraqueza a sua força. O egoísmo e seus frutos. O egoísmo é a essência da depravação. E, devido a se terem os seres humanos submetido ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu um centro. O homem almeja governar sobre os seus semelhantes. Afastando-se de Deus e dos semelhantes em seu egoísmo, segue suas irrefreadas inclinações. Age como se o bem dos outros dependesse de se submeterem à sua supremacia. A vitória pode ser alcançada. Mediante o cultivo de justos princípios, pode o homem alcançar a vitória sobre a tendência para o mal. Se ele for obediente à lei de Deus, seus sentidos não continuarão por mais tempo torcidos e deformados. As faculdades não são por mais tempo pervertidas e esbanjadas por se exercitarem em objetivos que são de molde a levar ao afastamento de Deus. Mediante a graça concedida pelo céu, as palavras, os pensamentos e as energias podem ser purificados. Pode formar-se um novo caráter e ser vencido o vil pecado. Mente vacilante, começo da tentação. O começo de ceder à tentação está no pecado de permitir que a mente vacile, seja incoerente com a vossa confiança em Deus. O maligno está sempre à espreita de um ensejo para desfigurar a Deus e atrair a mente para o que é proibido. Se ele puder, fixá-la-á nas coisas do mundo. Procurará excitar as emoções, despertar as paixões, firmar as afeições no que não é para o vosso bem. Pertence-vos, porém, manter toda a emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então, Satanás perde o poder de controlar a mente. A obra a que Cristo nos chama é a de vencer progressivamente o mal espiritual em nosso caráter. As tendências naturais devem ser vencidas. O apetite e a paixão precisam ser dominados e a vontade inteiramente posta no lado de Cristo. Ninguém precisa perder a esperança por motivo de tendências herdadas. Satanás está sempre alerta para enganar e desencaminhar. Ele usa todo o encantamento para atrair os homens para a larga estrada da desobediência. Ele está empenhado em confundir os sentidos com sentimentos errôneos e remover os marcos divisórios, colocando sua falsa inscrição nos marcos que Deus estabeleceu para assinalar o caminho certo.
É porque estes maus instrumentos estão empenhados em eclipsar a alma todo o raio de luz que seres celestiais são encarregados de fazer seu trabalho de ministério, guiando, guardando e controlando os que hão de ser herdeiros da salvação. Ninguém precisa perder a esperança por causa das herdadas tendências para o mal. Mas quando o Espírito de Deus convence do pecado, o malfeitor tende a arrepender-se e confessar e abandonar o mal. Fiéis sentinelas estão de prontidão para guiar as almas em veredas certas. Participante do pecado por motivo da associação. A alma que foi transviada por más influências e tornou-se participante do pecado por associar-se com outros, agindo contrariamente ao Espírito e caráter de Deus, não precisa desesperar. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. Cristo não é só sacerdote e intercessor por nossos pecados, mas a própria oferta. Ele se ofereceu, uma vez por todas. A obra de Satanás é desanimar, a de Cristo inspirar esperança. Nem por um momento reconheçais as tentações de Satanás como estando em harmonia com o vosso próprio espírito. Fugi delas, como o faríeis do próprio adversário. A obra de Satanás é desalentar a alma. A de Cristo é inspirar fé e esperança ao coração. Satanás procura transtornar nossa confiança. Diz-nos que nossas esperanças assentam-se em falsas promessas e não na segura e imutável palavra daquele que não pode mentir. Remédio para toda sorte de tentação. Há um remédio para toda espécie de tentação. Não somos entregues a nós mesmos, a combater o combate contra o próprio eu e a natureza pecaminosa em nossas forças finitas. Jesus é poderoso ajudador, apoio infalível. Ninguém precisa falhar ou ficar desanimado quando foram tomadas tão amplas providências em nosso favor. O sangue de Cristo, o único remédio. A lei de Jeová é amplíssima. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que esta santa lei de Deus pode ser violada mesmo por pensamentos e sentimentos e desejos, bem como em palavras e atos. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas não há de maneira alguma de inclinar-se a estreitar seus preceitos às menores reivindicações possíveis, mas a alma obediente, leal, há de prestar alegremente plena obediência espiritual quando a lei é vista em seu poder espiritual. Então, há de os mandamentos penetrar na alma em sua força real. O pecado parecerá extremamente pecaminoso. Não mais há justiça própria, presunção, o honrar-se a si mesmo. Desaparece a segurança baseada em si mesmo. Profunda convicção de pecado e aversão de si mesmo, eis o resultado. E a alma, em seu desesperado senso de perigo, apodera-se do sangue do Cordeiro de Deus como seu único remédio, defrontando o desafio do tentador. Satanás virá ter convosco, dizendo: sois pecador. Não permitais, porém, que ele vos encha a mente com o pensamento de que, porque sois pecador, Deus vos tenha rejeitado. Dizei-lhe: sim, sou pecador, e por esta razão preciso de um Salvador. Preciso de remissão e perdão. E Cristo diz que, se for ter com ele, não perecerei. Em sua carta para mim, leio: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu crerei na palavra que ele me deixou. Obedecerei às suas ordens. Quando Satanás vos diz que estáis perdidos, respondei: sim, mas Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Quanto maior meu pecado, tanto maior minha necessidade de um Salvador. A atenção desviada da confusão para as obras de Deus. Deus convida suas criaturas a volverem a atenção da confusão e perplexidade que os cerca e admirarem as obras de suas mãos. Os corpos celestes merecem ser contemplados. Deus os fez para benefício do homem. E ao estudarmos as suas obras, anjos de Deus estarão ao nosso lado para nos iluminar a mente e guardar-nos dos enganos satânicos. O que a religião faz? A verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto,
santifica o juízo e torna participante da pureza e santidade do céu o seu possuidor. Traz para perto de nós os anjos e nos separa mais e mais do espírito e influência do mundo. Faz parte de todos os atos e relações da vida e nos dá o espírito de moderação, e o resultado é a felicidade e a paz. Aumenta a capacidade intelectual. Como no caso de Daniel, na exata proporção em que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Melhora a saúde física. Torne-se entendida a mente e a vontade se coloque ao lado do Senhor, e haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Fazer o que é reto é o melhor remédio. A consciência de fazer o que é reto é o melhor remédio para o corpo e a alma enfermos. A bênção especial de Deus que repousa sobre o recebedor é saúde e vigor. Aquele cuja mente está calma e satisfeita em Deus, encontra-se no caminho certo para a saúde. Ter a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e de que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações é realmente uma satisfação. Saber que temos um amigo que jamais falha, a quem podemos confiar todos os segredos da alma, é uma felicidade que as palavras jamais podem expressar. O amor de Jesus circunda a alma de fragrante atmosfera. A alma dos que amam a Jesus será circundada de pura e fragrante atmosfera. Alguns há que ocultam a fome de sua alma. Estes serão grandemente auxiliados por uma palavra terna, uma bondosa lembrança. Os dons celestiais, gratuita e abundantemente concedidos por Deus, devem ser, por sua vez, gratuitamente concedidos a todos quantos chegam dentro do círculo de nossa influência. Revelamos, assim, amor de origem celeste, e que aumentará à medida que é francamente usado em beneficiar os outros. Resultados de um momento de irreflexão. Uma salvaguarda removida da consciência, a condescendência com um só mau hábito, uma única negligência das altas reivindicações do dever, pode ser o princípio de um procedimento de engano que vos passará para as fileiras daqueles que servem a Satanás, enquanto estais o tempo todo professando amar a Deus e a sua causa. Um momento de irreflexão, um só passo errado, pode envolver toda a corrente de vossa vida para a direção errada. Deus não opera milagre para evitar a má colheita. O Senhor manda-nos advertências, conselhos e repreensão para que tenhamos oportunidade de corrigir nossos erros, antes de se tornarem nossa segunda natureza. Mas, se recusarmos a ser corrigidos, Deus não intervém para frustrar as tendências de nosso próprio procedimento. Ele não opera milagre para que a semente semeada não germine e produza fruto. O homem que manifeste uma infiel audácia ou uma obstinada indiferença para com a verdade divina estará apenas colhendo o produto de sua própria sementeira. Essa tem sido a experiência de muitos. Ouvem com estoica indiferença as verdades que outrora lhes comoviam a alma. Semearam a negligência, a indiferença e a resistência à verdade. E tal é a colheita que recolhem. A frieza do gelo, a dureza do ferro, a impenetrável e insensível natureza do granito, tudo isto encontra um paralelo no caráter de muitos professos cristãos. Foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus falou ao rei egípcio pela boca de Moisés, dando-lhe as mais impressionantes provas do poder divino. Mas o monarca recusou obstinadamente a luz que o teria levado ao arrependimento. Deus não mandou que um poder sobrenatural endurecesse o coração rebelde do rei. Mas, como Faraó resistisse à verdade, o Espírito Santo se retirou, e ele se deixou ficar nas trevas e incredulidade que preferira. Pela persistente rejeição da influência do Espírito, os homens se desligam de Deus. Ele não tem em reserva instrumento mais poderoso para iluminar-lhes a mente. Nenhuma revelação de sua vontade pode alcançá-los em sua incredulidade, moldando nosso ambiente em vez de ser moldados por ele. Há males que o homem pode atenuar, mas jamais remover. Ele deve vencer os obstáculos e formar seu ambiente, em vez de ser por ele moldado.
Ele tem margem para pôr em prática seus talentos, pondo ordem e harmonia onde há confusão. Nesta obra pode ele ter auxílio divino, se o reclamar. Não é deixado a lutar com suas próprias forças contra as tentações e provas. Foi autorizado a ajudar um que é poderoso. Jesus deixou as cortes reais do céu, sofreu e morreu num mundo degradado pelo pecado, para que pudesse ensinar o homem a passar pelas provas da vida e a vencer as suas tentações. Aqui está um modelo para nós. Deus deseja que a mente se renove. Deve ser varrido o lixo dos princípios e práticas duvidosos. O Senhor deseja que o entendimento seja renovado e o coração cheio dos tesouros da verdade. Tratar judiciosamente com mentes diversas. Todos nós precisamos estudar o caráter e maneiras a fim de que saibamos lidar judiciosamente com mentes diversas e podermos envidar os melhores esforços para ajudá-los a compreender a palavra de Deus e levar uma verdadeira vida cristã. Devemos ler a Bíblia com eles e desviar sua atenção das coisas temporais para seus interesses eternos. É dever dos filhos de Deus ser missionários seus, tornando-se familiarizados com aqueles que carecem de auxílio. Se alguém está cambaleando sob o peso da tentação, seu caso deve ser considerado cuidadosamente e tratado prudentemente, pois seu interesse eterno está em jogo, e as palavras e atos dos que trabalham em seu favor podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Inflexível princípio assinala os discípulos de Jesus. Inflexível princípio assinalará a direção dos que se assentam aos pés de Jesus e dele aprendem.